Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Psicotapa, uma forma inteligente, prática e dinâmica de falar sobre saúde mental. Obrigada, Lucas, pela presença. Hoje com uma convidada super especial, doutora Liselotte Soares. Vamos brindar juntos, que seja um sucesso esse nosso papo. Gente, vou apresentar para vocês a doutora Liselotte. Ela é médica especialista em saúde da mulher 40+, com foco em endocrinologia, medicina funcional e integrativa. Explica pra gente o que é isso, doutora Liselotte. Seja bem-vinda. Olá a todos. Eu sou médica, trabalho com a parte da endocrinologia. Inicialmente fiz a especialização e lá acabei me apaixonando, né, e conhecendo algumas pessoas dessa área da integrativa e da medicina funcional, que vai muito mais além da medicina tradicional, que é a alopática, que trata só a base, trata só a doença. E a medicina integrativa funcional vem trazer essa parte da gente poder ter o conhecimento e tratar a base também. Então, eu acabei me apaixonando nessa parte aí da endocrinologia. Lá dentro descobri que eu era portadora de uma doença autoimune e que a medicina alopática tradicional, eu com os anticorpos gritando, resistência insulínica, sobrepeso, só diz assim, espera a doença manifestar, né? A doença da tireoide se manifestar, o hipotireoidismo, para poder você tratar. E aí, lá tinha algumas pessoas meio que famosas dessa minha turma de endocrinologia, Vitor Sorrentino, Gleise Caldeira, e aí eu comecei a conhecer essa medicina funcional integrativa, que me trouxe muito mais respostas para a questão de tratar a doença, não apenas quando ela se manifestar, mas já iniciar o tratamento dela previamente, que havia muitas outras coisas para serem feitas, né? E com isso eu consegui melhorar a minha qualidade de vida em relação à resistência insulínica, entender algumas alterações metabólicas, fazer as reposições necessárias. Uma questão que eu tinha muito de memória, então consegui melhorar minha parte cognitiva, trabalhando a parte de reposição de antioxidantes, vitaminas e minerais. E aí eu me apaixonei por esse mundo e vamos que vamos. Não tem como não se apaixonar, né? Entra numa linha mais preventiva, será que eu entendi direito? Sim, seria uma linha preventiva, para que a gente consiga dar suporte, né, ao nosso organismo a produzir as substâncias. É como se fosse a base, né? É como se fossem os ingredientes para que a nossa célula ou nossa mitocôndria consiga dali produzir os agentes para a formação final das substâncias. Por exemplo, eu preciso de aminoácidos, eu preciso de vitaminas que fazem algumas reações, eu preciso de antioxidantes para que vai formar primeiro o meu neurônio, que vai formar o receptor para poder receber a insulina, que vai ter essas ações químicas dentro da célula. Então, você trabalhar e conhecer mais a parte metabólica celular, você otimizar a sua célula para a produção de outras coisas que são essenciais no final de todas as doenças. Então, quando você pega um exame, até para eu entender, você pegou um exame ali, você consegue entender se aquela paciente, ela tem uma necessidade biológica e por isso está ocasionando uma fadiga, um estresse, um cansaço, para poder entrar com tratamento. Por que eu estou te perguntando isso? Muitos pacientes chegam no consultório com algumas queixas de desânimo. Eu tive um caso essa semana muito intrigante. Eu cheguei, a moça estava chorando muito. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, ela estava chorando copiosamente. E muito ouvindo também o teu conteúdo, muito acompanhando. Acho que a psicologia tem muito disso, de trazer um fator, né, multidisciplinar. E aí ela falou assim, eu tô numa fase que eu estou chorando muito. E aí eu virei pra ela e falei assim, que idade você tá? Aí ela pegou e falou que era 30+. Falei, olha, que tal você refazer os seus exames? Porque às vezes a gente atribui muito a uma questão de ansiedade, de sensibilidade, mas na verdade pode ser uma questão hormonal e os exames conseguem mostrar isso. Não somente, às vezes, hoje em dia, exames, né? Porque, vamos lá, os fatores para a medicina alopática de referência laboratoriais são um pouco diferentes do que a gente trabalha para a medicina integrativa funcional. Então, a gente acaba, às vezes, buscando valores muito mais otimizados. Um exemplo, vitamina D em exames laboratoriais é o quê? 30, referência máxima boa. Mas já para a medicina integrativa funcional, a gente vê que uma vitamina D, se o paciente puder, lógico, né, que tem que avaliar outros fatores.
acima de 50, ela já traz melhoria e prevenção de endometriose, de doenças autoimunes, melhora a parte de imunidade do paciente, menor tendência a desenvolvimento de resistência insulínica. Então, a gente acaba trabalhando com valores muito mais otimizados e diferentes do que os valores de referência de exames laboratoriais. Hoje, a medicina integrativa e a medicina funcional vem ser aquela tipo de medicina da família, porque a gente começa a olhar o paciente como um todo, e não como a medicina alopática. Vai no cardiologista, você vai aqui no endócrino, você vai no psiquiatra, você vai e tal. Então, a gente tenta tratar, né, melhorando o metabolismo do paciente, otimizando a base celular, para que ele possa ter condições de produzir reações químicas, vitaminas, minerais, neurotransmissores, para que aquilo seja otimizado e ele tende a não desenvolver. Mas alguns pacientes hoje em dia, que a gente fala, tá todo mundo fadigado, né? Sim. Fadiga, se você pergunta assim... Quem não está cansado? Aquelas, né? Quem não está cansado? E aí, como é que começamos? Como é que tratamos? Às vezes, o paciente está com a B12 de 500, 400 e pouco, está com a vitamina D de 30, ele está com a vitamina A de 0,7 lá, mas será que é só isso? Eu não consigo analisar muito a bioenergética mitocondrial energética da formação de ATP da célula mitocôndria, isso não, mas eu vou pelos fatores, sinais e sintomas. Volta àquela medicina antiga. O que é mais válido? É exame ou a questão de você avaliar sinais e sintomas do paciente? Vai mais por essa parte aí também. Então você faz um monte de pergunta. Ah, com certeza. A consulta dura em média de 1 hora e meia, dependendo de alguns casos, até 2, né? É bem investigativo. Isso, porque eu tenho que entender a base da pessoa, tipo, como foi a infância, os traumas, né? Porque hoje a gente sabe que uma realidade a pessoa está hoje ali na sua frente, mas como foi o desenvolvimento da infância dela? Como foi a rede familiar dela? Será que ali já vem um estresse crônico desde sempre, que hoje em dia, pelo envelhecimento, pela falta de algumas antioxidantes, vitaminas, pode estar esse estresse que veio lá da infância, na adolescência hoje, ela não gerenciando tão bem e hoje pode estar se desenvolvendo? Então, às vezes, eu preciso dar ativos mitocondriais, energéticos, antioxidantes, vitaminas, aminoácidos, para que, às vezes, a célula dela funcione um pouco melhor. E com isso ela consiga até gerenciar um pouco mais essa questão energética e com isso funcionar melhor a parte da fadiga. Muito louco. Claro que tem a outra parte que às vezes a gente tem que gerenciar o estresse e aprender a lidar, né, com as emoções, que aí entra o psicólogo, eu sempre encaminho, saúde mental é 70% do todo o organismo. Às vezes você está com a saúde mental ruim, e você pode estar com a saúde metabólica boa, mas se a cabeça não estiver funcionando, ela também interfere muito na questão do paciente, né? Com certeza. E uma coisa que eu achei interessante a gente falar é que existe muita confusão, às vezes, em associar os dois. Eu percebo pacientes procurando ou só a terapia e o psiquiatra, ou só a medicina. Uhum. Né, eu percebo uma dificuldade de... Acho que a palavra integrativa diz muito, né? Integrar os dois e entender que uma coisa anda junto com a outra para essa melhora. Sim. Um exemplo. Pacientes que na infância tiveram internados, usaram muito o uso de antibiótico, então, amidalite de repetição, sinusite, as ites da vida, né? Então, o paciente que usou... falou contigo agora, hein? Ih, chegou em ti. Já tô chegou aqui. em ti. Vários antibióticos durante a infância. Como é que tá esse intestino dessa pessoa? Muito provavelmente, ela não absorve o que deve ser necessário absorver. Às vezes tem um processo de desbiose, porque hoje a gente sabe que o nosso órgão, o intestino, é o segundo maior órgão, né? Então, ele é é o um segundo cérebro, né? Cérebro. Vale lembrar que é o segundo cérebro. Então, responsável pelo quê? Olha só, imunidade, absorção de vitaminas e minerais, neurotransmissores. Então, ele não é só uma coisa absortiva. Ele tem a parte da imunidade, a parte de neurotransmissores. Se eu tenho um intestino que lá na infância passou por uso crônico de muito corticóides, asmáticos, amidalite, sinusite, antibiótico, ficou internado por um tempo, com certeza ali não já tem uma absorção muito legal. Já desde da formação, né? Isso. Porque esse intestino ainda está em formação.
Exatamente. E aí há um desbalanço entre essas bactérias que vão tentando se balancear durante o desenvolvimento, vem o estresse de vida, vem o estilo de vida, né, também, né, de comer porcaria ou não. E aí chega uma hora que o organismo tenta equilibrar os pratos e os pratos não conseguem serem equilibrados. E aí começam as manifestações das doenças, que podem ser doenças de caráter autoimune, pode ser de doenças de predominância estrogênica, pode ser doenças de só fadiga ou a questão de mais ansiedade, embora que a gente viva num mundo muito louco hoje também, né? Deixa eu entender, então, porque eu sou bem leigo no assunto e eu queria entender, tipo, isso que a gente tava conversando antes, que você falou que é a partir dos 40 que os hormônios você perde um pouco. Os hormônios é a partir dos 40. Mas é pra ambas as partes, pra homem e pra mulher? Ou acontece mais com a mulher? É assim, vamos pensar o seguinte. A mulher, a gente já sabe que guardar óvulos é até quando? Até os 35 anos. Sim. Então, teoricamente, a mulher até os 35 anos, ela produz tudo. Sim. Equilibra estradiol, progesterona e testosterona. Equilibra. A partir dos 35, o que começa? A gente vê. Por isso que tem que coletar os óvulos até os 35. A diminuição do hormônio, que a gente fala que... Ai, gente, espera que eu não coletei, fiz 35. Eu tô indo embora, agora acabou o podcast. Tô indo coletar óvulo. Socorro, Deus, já tô ficando nervosa aqui. Aí o hormônio, que a gente fala que é só progesterona, que é só pra gestar. Ele não é só isso, ele é muito mais além, que nós vamos chegar lá. Começa a diminuir. Aí aqui começa a mulher a ter menos a vitalidade de fertilidade. E a diminuição e a predominância do estrogênio. Aí aqui começa mais ansiedade, piora da TPM, muito mais cólica. A mulher começa a não dormir. Ah, isso que tem a ver com a menopausa que falam, então? Isso. Na verdade, eu diria ainda no climatério, né? Que é a diminuição dos nossos hormônios, que seria a primeira parte. É um começo. A menopausa pré. Pré-menopausa e climatério é a mesma coisa. Sim. É assim, que a menopausa eu já não produzo nada. Então, o ovário não produz nada. Entrou em falência. Então, estradiol, progesterona... Que é 45 mais? 45 mais. 10 anos antes, que é a partir dos 35, já começa a diminuição do hormônio. Então, se a gente observar, é quando as mulheres têm várias fases, a partir dos 35. Elas estão mais ansiosas, elas estão em ascensão de carreira, estão, às vezes, equilibrando família, filho, casa, né? tudo, caminhando tudo. E ali começa o hormônio, diminuir. E aí começa a diminuir a progesterona e aumentar o estradiol, esse declínio, né, essa diferença, e a mulher fica mais ansiosa, às vezes acha que está ficando, procura às vezes primeiro o psiquiatra e não pensa que é uma parte hormonal, às vezes interfere em relações interpessoais. Eu já tive casos que uma vez a mulher, a paciente chega assim, doutora, o meu marido diz que eu sou uma mulher de fases. Uma hora eu tô bem, na outra hora eu tô atacada, tem hora que eu não quero olhar nem na cara dele. Que aí as pessoas já acabam linkando, tipo, com a bipolaridade. Fala, meu Deus, eu tô Isso. ficando maluca. Tô nervosa, porque é da idade, porque eu tô estressada. O desequilíbrio logo aparece, assim, né? E nunca acha que pode ter uma coisa metabólica, né? Falta de Associar. informação mesmo, né? Isso, aí fica a mulher de fases mesmo. E isso interfere muito nas relações interpessoais. Que a mulher hoje em dia... O homem não sofre nada disso? Sofre coisa da mulher, né? O homem sofre, assim, Só vai ter que lidar com a mulher de fases. O homem, eu acho que o desequilíbrio dele é mais assim a partir dos 45 anos, 40, depende. Se ele for obeso, depende de quanto tempo ele está obeso, ele já interfere e sente isso mais previamente. Mas o homem é mais ou menos entre os 40 e 45, eu acho que é quando ele começa a realmente sentir, opa, aqui já não sou mais eu totalmente, né? Já começa alguns desequilíbrios assim. Mas nós mulheres, infelizmente, a partir dos 35, a gente já começa a sofrer bastante em relação a esse declínio hormonal. O doutor, até pelas idades que você falou, o homem, vamos pensar, ele percebe mais pelas questões sexuais e a mulher é mais percebida por essas questões relacionais? Uhum. Porque o homem só procura quando ele tá com alguma coisa da parte sexual. Porque o homem é assim, ó. Ele começa a ficar hipertenso, ele começa a ganhar peso, ele começa a ficar pré-diabético, ele começa a ter disfunção sexual. Quando ele chega aqui na disfunção sexual, é que ele vai procurar.
Só que aí tem que tratar Enquanto tá todas as outras funcionando. coisas. Quando tá funcionando, não, hipertensão, eu tomo remédio pra hipertensão, não Muito precisa, bom. tô ganhando peso, também tudo bem, vou conseguir mulher de qualquer jeito. Aí depois eu tô diabético, não, tudo bem, já tô tentando tá equilibrado, né, os pratinhos mais ou menos. Aí quando ele vira disfuncional alguma coisa, ou ele troca de relacionamento, aí quando ele vai, opa, tem que buscar alguma coisa. Nossa, olha isso, ainda troca de relacionamento Tem. antes. Às vezes não, sim. é com ela que não tá funcionando. Não é comigo. Não é o problema não é comigo. Troca, né, às vezes os homens acabam tendo outros relacionamentos, geralmente com mulher mais jovem, e aí a parte sexual pega, aí é quando eles vão mais atrás, né? Que pensa que é uma questão de libido, né? E aí... É tudo, eu digo, moço, ó, uma vez, paciente, você virou hipertenso, ganhou peso, aí virou diabetes, aí agora depois de 10 anos, que agora você trocou, tá com um casamento novo, aí você tá se preocupando agora, mas o problema surgiu desde lá de trás. E as Boa. pessoas só pensam o quê? Tratar a base, vou tratar a hipertensão. Mas quando eu trato a pressão alta daquele paciente, o que levou ele à pressão alta? É o estilo de vida dele? É o sobrepeso? É uma carga genética? Alimentação? Não sei. Então, às vezes, a gente faz isso, essa parte. É você investigar, não é só tratar a hipertensão. Mas, ó, coração para funcionar, para bombear melhor. O que eu preciso dar de ativos para ele? Uma coenzima Q10, fazer um NADH, melhorar a ATP dele. Eu já tive paciente que usava 3 antihipertensivos para controlar a pressão. E quando a gente fez o gerenciamento da base, com a medicina integrativa de antioxidante, vitamina, ele usou só 2. A gente conseguiu estabilizar a pressão dele com 2 remédios só, do que 3. Então, às vezes, os pacientes... E às vezes tá no 3 e tá indo pro 4, pro 5, né? Porque Exato. acaba não dando conta. Tem muito da Exato. medicação acomodar, né? E isso acontece. Às vezes, a gente melhorar a base, a gente consegue melhorar um pouco mais da qualidade do paciente, né? Claro que ele tem que fazer a parte dele. Não é só o médico, isso é outra coisa. Não é só o psicólogo, não é só o médico. Não, Faça ele a sua tem que parte. fazer a parte dele. Ganhou já um psicotapa. Já ganhou um psicotapa. Faça a sua parte. Porque as pessoas vêm num consultório, às vezes, acho que até assim, pensa que é só o médico vai resolver, ou a psicóloga. Mas se ele não sair da sessão da Ana e não tomar as atitudes que tem que tomar, adianta? Acho que vocês dão mais um caminho, né? A gente que escolhe se vai seguir o caminho certinho, fazer as coisas. Exatamente. Mas acho que as duas funções, elas são funções de elevação de consciência, né? Eu tenho ouvido muito essa palavra de como a gente faz para ter uma consciência elevada. Então, muito desse papo que tá rolando aqui é justamente para promover essa elevação de consciência. Por quê? Eu, às vezes, estou... Não, Ana, eu não passo por nada disso. Eu sou homem, não passo por nada disso. Peraí, mas e minha mãe, que começou a ficar chata? Que começou a brigar? Que começou a arremessar coisa? E a nossa mãe tá... na fase pré-menopausa. E Pré ela... ainda? Ainda pré. É Mas pré. não é a partir dos 45 anos? Que Não. já é a menopausa? Ela tá com 49. Mas Então é ela porque já tá na menopausa. na população brasileira é assim, vamos lá. Vamos esclarecer que agora ficou uma dúvida aqui. Ó, menopausa, a idade média da população brasileira da menopausa, que é quando eu não tá. produzo Uma nada. média, né? Sim. Entre 47 a 52 anos. Então essa é a Entendi idade que agora. minha mãe tá. Aí- Um padrão. Não, não é um padrão. Aí, nesse período, entre os 45 e 47 anos, a gente fala que é uma perimenopausa. Os sintomas ali estão mais aflorados. Ali já está mais a questão mesmo de diminuição mais hormonal, com mais sintomatologia. A menopausa é tipo assim, eu tô 1 ano sem menstruar, aí é como se fosse um diagnóstico retroativo, né? Porque eu nunca vou saber, tipo, hoje eu tô na menopausa. Não, eu passo 1 ano sem menstruar, sem fluxo nenhum. Aí depois de 1 ano sem menstruar, eu digo, eu entrei na menopausa em 2022, um exemplo. Entendeu? Nossa, não sabia. Isso. E antes da menopausa, a gente tem a perimenopausa, que é um período que antecede, e o climatério. O climatério já é essa transição entre o período reprodutivo da mulher entre o período não reprodutivo. Então Até essa queda é o climatério. Isso, Essa a queda. Eu tô aqui até os 35 5 e ali já aí eu posso começo considerar. Isso. a ter essa queda. Então Isso. isso já é o climatério. Isso, Até chegar aqui que não tem mais. que é a menopausa. Aí quando eu chego aqui, eu olho pra trás. É a menopausa. Beleza. Entendi. Vocês entenderam daí que eu entendi daqui. Tu entendeu, Lucas? Eu entendi também. E aí, por que ela fica tão estressada, então? Porque eu fiquei na dúvida. Porque pra pessoa
pra mulher ela conseguir... Quer saber porque a mamãe enfia dois, três Não, na cadeira? então, pra mulher ela conseguir ter filho, Muito por bom. exemplo, pra ela conseguir ter filho, ela precisa produzir muitos hormônios. Nós mulheres somos interligadas em 3. O estradiol, a progesterona e a testosterona. Beleza. A gente fala, de modo até meio errado, errôneo, que a progesterona seria apenas para gestar. Mas não. Hoje a gente sabe que ela é muito mais além. E ela é o primeiro dos 3 hormônios. Então, vamos lá. Estradiol, progesterona e testosterona a declinar. Por isso que a partir dos 35 anos, eu começo a declinar a progesterona. Com isso, a mulher tem mais dificuldade para engravidar. Não é um momento tão bom. Entendeu? Sim. E eu tenho sempre um equilíbrio entre estradiol e progesterona. Tipo, eles têm que estar em sinergismo, né? Sempre juntos. Quando eu começo essa fase dos 35 a diminuir a progesterona, que eu tenho menor fertilidade na mulher, esse desbalanço, que a gente chama de predominância estrogênica, com o estradiol maior e a progesterona mais baixa, começa a manifestar muitos sinais e sintomas. Piora da TPM, uma ansiedade, sono, porque a progesterona hoje é o hormônio que a gente sabe que atua a nível cerebral, que atua a alopregnolona. Então, ela atua nos campos de ansiedade, no fator do GABA, na questão do sono, na questão da motivação. E além disso... A gente tem que parar, então, de chamar as pessoas que elas não estão... Sabe aquela coisa do... É falta de vontade? Não tem muito disso? Né? Ah, é falta de força de vontade. Já ouviu isso? Faltou... Piora. Sim. Não Sim, tem? sim. Não tem muito... Ah, é Tipo, aí falta agora de... eu fico também pensando o tanto de pessoa que deve estar assistindo aí e tá tendo esses sintomas, por exemplo, só que liga já com... Pode ligar com uma depressão. Depressão, preguiça. A mulher, na fase da Procrastinação, a Isso. palavra. TPM, fica antes de menstruar 2, 3 dias, às vezes um cansaço que ela não consegue fazer atividade física como ela rendia antes. Além do mais, desenvolver as doenças de predominância estrogênica. Quais seriam elas? Mioma, endometriose, pólipos, o sangramento uterino anormal. Então, isso tudo está relacionado a esse desbalanço da gente. Tanto é que as mulheres, a partir dos 40 anos, você pode ouvir. Ah, eu tenho mioma. Ah, eu tenho endometriose. Ah, eu tenho pólipo. Tenho um sangramento anormal. Vou investigar por que desse sangramento anormal. Por causa desse desbalanço entre diminuição da progesterona com a formação do estrogênio. Aí, depois que passa essa fase, o estrogênio começa a diminuir também. Até chegar a não produzir mais na menopausa, que é quando a mulher começa a sentir mais sintomas ainda. Entendi. E aí, então, se a mulher, por exemplo, tá se sentindo mais cansada, mais desanimada, com 35, com 50, pode piorar muito mais. Ai, muito bom. Isso, então. Acabou, querido. Caramba. 50 acabou. E como que ladeira. faz pra resolver isso? Muitas coisas. Agora é que são elas. Porque não é só questão de hormônio. Vamos lá. O que mudou hoje, né, Ana? Vamos lá, voltar aqui para nossa realidade. Como é que nós mulheres estamos? Eu tenho 40, Ana tem quantos anos? 35. 35, estou esperando terminar esse podcast que eu vou ali fazer o quê? Coletar óvulos. Coletar óvulos, é isso. Porque nem namorado temos, então ferrou, Brasil. Já faço um apelo aqui agora, ó. Orem junto comigo. Aí vamos lá. Vamos reconstruir a história da mulher, né? Mulher, com a Revolução Feminina, tivemos que sair para trabalhar, ganhar nossa colocação no mercado de trabalho. O que eu ouvia durante a infância, tá? Meu pai dizia, minha filha, o estudo é seu marido. Você tem que se posicionar. E o que acontece hoje, nós mulheres? Eu, um exemplo. Fiz primeiro odonto, já passei na faculdade de odonto um pouco mais tarde, finalizei ela aos 26, 27 anos, depois eu comecei medicina e terminei ela aos 33 anos. E aí a mulher tem, infelizmente, esse período de reprodução. E aí o que acontece? Quando você estuda tanto, você quer fazer o que se for? Você quer aproveitar a vida. Depois de tanto tempo estudando. E a questão de gestar vai ficando. E, infelizmente, a gente tem esse time para poder ter essa questão de construir família, né? Pensando em criar.
E aí nós mulheres estamos o quê? Trabalhando aos 35 anos, tem mulher que está no segundo emprego, tem mulheres que aos 40 estão em CEO de empresas multinacionais, que falam 2, 3 línguas, e aí começa... Isso teve um investimento, né? E esse investimento é o investimento do tempo. Mas é muito curioso que também aparece no consultório mulheres de 30, 32 com filhos, com uma dificuldade enorme de cuidar dessas crianças. Então, você não sabe muito bem se esse time... eu fui mãe aos 20, 21, 22. Aproveitei esse boom hormonal, mas sem uma capacidade, às vezes, mental para ser mãe nessa idade. Então, parece eu percebo muito esse time, sabe? Entre estar pronta mentalmente e estar pronta biologicamente, né? Porque o meu organismo tá dizendo que eu tô no meu auge, 21, 22 anos. Tem uma criança com 21 e 22 anos, bate no meu consultório, eu quero estrangular esse menino. Eu não tenho equilíbrio para cuidar dessa criança. Muitas mães acabam projetando em cima dessas crianças, né, suas frustrações, porque não foram mulheres de sucesso, né? Hoje em dia a gente sabe que quando você fala assim, eu sou só mãe, sou só dona de casa, né? Tem um peso pro feminino isso, né? Do que eu deixei de conquistar para ter essa criança. E aí quando você fala, não, eu vou ter depois que eu conquistar, aí o corpo já talvez tenha perdido esse time. Passa, gente, passa. Não é fácil. Não, mas assim, pensando nessas mulheres mais jovens, né, na questão que tiveram filhos mais jovens, o que acontece? O mundo hoje está muito louco, eu diria, muito mais acelerado, no sentido de, não é só a questão hormonal, né? Vamos colocar biológica, mental, a questão da projeção, da questão do metabolismo. Como é que estão se alimentando hoje? Como é que essa geração hoje se alimenta? Eu vou falar um exemplo, assim. Quando eu fazia odonto, foi logo que lançou o Nissimiojo. Eu vivia comendo Nissimiojo. Olha o que o Nissimiojo a gente sabe hoje. Como é que as pessoas estão se alimentando? Os alimentos estão muito mais agrotóxicos. Hoje a gente sabe que muitos agrotóxicos, eles fazem bloqueio, né? Tipo, eles simulam o estrogênio. E aí, às vezes, essas mulheres mais jovens já estão com predomínio estrogênico. Por quê? Agrotóxicos, esquentar o bendito cafezinho lá no micro-ondas, solta a substância. E aquilo tem microsubstâncias que elas vão ocupar lá o receptor e simular mais estrogênio. Então, às vezes, as mulheres já estão nessa fase dos 20 e pouco, já com predominância estrogênica, mas não pelo fator não de produzir hormônio, mas pelo estilo de vida. Alimentação. O estresse, que a gente não sabe, né, o que passou. Abusos. Histórico de familiar. Correria, né? Se eu já tenho criança, já tenho tudo, esquenta o café no micro-ondas mesmo, faz um miojo e agradece a Deus em mais um dia. Exato. Então, assim, são vários fatores, né? Eu achei que a pandemia ia melhorar a gente, mas não. O estresse tá aí, gente. O estresse, eu diria, hoje em dia, para todo mundo, é uns 70%. E porque você tem que equilibrar vários pratos. E como é que equilibra isso, né? E você sabe, assim, que uma das dificuldades que eu percebo, por exemplo, quando você também tá muito tranquilo, você também estressa os outros. Esse aqui é o rei da tranquilidade. Entendeu? O mundo tá caindo, ele tá escorado, vendo cair. Eu falei, isso não é um filme? Não é uma gravação? Isso aqui é vida real. Mas eu também, quando vou, às vezes, para algumas relações, eu fico calma e a pessoa tá desesperada. Eu falo, gente... Então, assim, o convívio social exige muito e tem exigido cada vez mais, né? Gente, tem. Eu acho que a gente tem que ter um raciocínio muito assim... Não é raciocínio, né? Aprender mesmo o que é para se estressar. Boa. Porque se tudo a gente for levar ao pé da letra para estresse, a gente fica louco. Tentar saber gerenciar e ver realmente, né, como você deve falar aquilo, né, Ana, nas suas consultas, quando você conversa, o quanto aquilo realmente vai interferir no meu dia, né? Será que aquilo precisa de uma magnitude energética tão grande? Um exemplo hoje, tá? Para vocês. Fui lá tirar meus documentos. Aí eu levei os originais, o bichinho tirou a xerox, eu fui só com a xerox.
Eu me estressei? Um pouco, mas não levou uma magnitude. Pronto, tá. Resolvo, já agendei, tudo bem. Eu sei o que aconteceu, que eu poderia também ter visto isso, né? Se eu tava levando todos os documentos. E siga vida que segue. Perdi amanhã. Mas tudo tem um porquê. E acho que assim, ó, olha 2 pontos importantes. Análise de evidência realista. Eu não podia mudar esse fato, já aconteceu. Tava lá mesmo? O que que eu aprendi com isso? Que talvez eu tenha que checar mais as coisas. Exato. Porque senão eu acabo perdendo ali uma energia. Mas isso é porque a doutora tá biologicamente regulada, né? Conta pra gente como é que fica biologicamente regulado. A gente tenta. A gente tem... Quantos anos de terapia? Aquelas anos de terapia. Já estamos 3 anos, né? Uns 3 anos de terapia, cuidando muito da bioenergética mitocondrial, gente. É uma brincadeira que a gente fala, mas hoje a gente fala muito em relação a essas doenças mitocondriais, né? Ainda não pode se afirmar muito isso. Mas o nosso corpo, ele precisa gerar energia, que é ATP. Eu diria que a mitocôndria seria a nossa casa de forças dentro de uma célula. E eu preciso otimizar a produção dessa energia, que é o ATP. Então, hoje, quando eu faço tratamento de paciente, todas as doenças, eu gerencio fórmulas de ativadores mitocondriais, de metabolismo, para que eu tenha mais subsídio de produção de ATP e energia, com isso driblar um pouco mais o cansaço do paciente, e assim ele conseguir gerenciar mais o dia a dia. Claro que isso não é só isso, né, gente? A gente tem que cuidar do intestino, a gente faz essas fórmulas, mas tentar gerenciar tudo a parte mental. Eu digo que, Ana sabe, eu acho que se eu não tivesse tido e me colocado nesse momento, quando eu precisei, há 3 anos atrás, de um acompanhamento psicológico, talvez eu não conseguia ter gerenciado todas as situações, porque são vários pratos pra gente administrar. E a gente vai levando. É que só vem um sucesso, né? Né? Todo mundo só vê o post do Instagram. Doutora Liselotte plena. Mas, E que é plena, mas pra chegar a essa plenitude teve um trabalho. sim, com maturidade. Já foi muito explosivo, viu? O pessoal meu da faculdade odonto, essa não era Liselotte que eu conheci, não. Medicina, essa não é a Liselotte que eu conheci. Impulsiva, tinha mais impulso. Sou impulsiva ainda hoje, digo, né? Mas eu era muito mais impulsiva, mais nervosa. Eu acho que ultimamente tem acontecido umas coisas na minha vida que eu digo, meu Deus, assim, eu nem sei como é que eu gerenciar daquele jeito com ela, né? Mas a gente vai aprendendo com a maturidade, que eu acho que decidir o que a gente realmente tem que descarregar a energia, né? Porque se não for para descarregar para tudo, minha filha, aí você vira a panela de pressão pronta a explodir. Claro que tem dia que eu tô um pouco mais, que eu percebo que é quando a parte hormonal, né, na TPM lá. Então, um pouquinho mais, eu já digo, não. E por falar nisso, da TPM que você trouxe, eu lembro de uma conversa que a gente teve que você falou que estava estudando a questão de dietas serem até diferentes para o período menstrual, né? Sim, quando a gente tem o pico lá do bendito estradiol, lá do pico da testosterona, que é quando a mulher fica com mais libido, a gente tem uma alteração metabólica ali. Então, assim, metabólica e neurotransmissores também. A gente vai estar com mais fome, mais avidez de doce, de querer pedir iFood. Então, tem uma estratégia desses 10 dias antes aí da TPM, de às vezes a dieta ser diferente. Um pouco mais de carbo bons, um pouco mais de proteínas bons, para que possa dar uma gerenciada nessa parte de alteração de ativação de mais fome, que acontece pela regulação dos hormônios, para que a gente não vá cair tanto em doce, não vá cair tanto em iFood, em tanta besteira. Tem isso também. Porque tem que gerenciar depois essas consequências. Exato. Eu vou muito aproveitar de você. Conta pra gente o que é a história do Hashimoto, que eu não sei nada, mas eu quero saber tudo. Deixa eu fazer uma pergunta só. Claro, fique à Eu vontade. queria entender. Então, tipo, aí a coleta de óvulo, né? Que faz. É pra fazer a inseminação artificial. É isso. Isso. Ah, entendi. Então eu, por exemplo, vamos voltar nesse tema. Eu coleto, e ver se eu tô certa, que eu não sei, tô falando aqui. Eu vou lá, coleto, e aí vamos pensar que o príncipe encantado, daqui a pouco a gente vai falar sobre o príncipe encantado aqui, gente. O príncipe encantado chegou, já tenho 40. Só que aí eu vou lá, vou pegar meu óvulo de 35, não é? Isso, porque conta muito, não é a questão de ter o óvulo, é a idade do óvulo.
Por quê? A menina, ela não tem os óvulos quando ela vai menstruar lá, que a gente chama de Ai, menac, não. Isso eu descobri, foi tão Nós triste. temos os nossos óvulos gerados já Desde que a dentro gente do nasce. útero da mãe. Pensa, já Quando nasceu. eu já tô um bebezinho embrião, meus óvulos que eu vou produzir ali estão ali. Eu fiquei arrasada quando eu soube disso. Arrasada. Eu tinha 29 anos quando eu fui numa gineca. Ela me contou isso. Ela falou, já nasceu com você. Eu falei, por quê? E é Por que E você é não mais ia precisar deles? E vai declinando. Até os 20, por exemplo? Não. E Já qual o problema nasce. de ser o de 35 anos? É a idade do Tá óvulo. velhinho, né, meu filho? Ó, tudo conta. A gente pensa que não, mas conta a idade do útero, conta a idade do óvulo. Tem mais perigo dessa criança nascer prematura, então, essas coisas. E de doenças De também. doenças. Autismo, doenças genéticas. Por exemplo, quando eu estou envelhecendo, gente, naturalmente, infelizmente, no nosso corpo, a gente vai envelhecendo e vai diminuindo as células e vai diminuindo a produção mitocondrial. Hoje a gente está falando muito essa questão de mitocôndrios, porque é o futuro da medicina, que a gente fala hoje em dia também. Então, a questão do envelhecimento leva a menos células, menos produção de mitocôndria. O envelhecimento gerencia isso, mais estresse oxidativo. Então, assim, na mulher, que às vezes... O que a gente está investindo muito? Até grandes estudos da USP, que quando a mulher vai ter aos 40 anos, 45 anos, o que eu estou trabalhando ali naquele útero dela? Muita produção de antioxidantes e ativar a mitocôndria. Então, tem alguns ativos que a gente usa nesse período na mulher pouco mais de idade, para que aquele óvulo que vai ser fecundado e deixado lá, a bioenergética do útero esteja boa, com muita mitocôndria. É um risco, né? Acaba sendo um Exato, risco. para tentar 35 contornar mais um é risco. pouco a questão do envelhecimento. Então é melhor fazer antes dos 35, então, Exato. quanto antes. O certo, E eu acho sim. que é importante que faz sentido, porque se a expectativa de vida das pessoas aumenta, cada tempo que passa, Certo. e as pessoas vão ficando, conseguindo ganhar dinheiro agora, antes o ideal era você ficar rico até os 30, agora pode ser até os 40, acaba tendo menos tempo para ter filho. Certo. Não tem tempo, não dá para criar um filho se você tá trabalhando tanto. E Beleza. nem- Aí já volta pra que se você pode ter o filho se você tiver feito a É, coleta de óvulo. exato. É que na verdade pensa se eu tivesse feito a coleta do meu óvulo com 25 anos. E aí eu vou querer engravidar Teria- com 40. Tem eu pego como, meu né? óvulo lá de 25. Sim, 25 É que o meu útero vai estar velho, o Mas resto vai não estar tem velho, mas tanto o perigo óvulo da criança vir com... é bem menos. Entendi. bem menos. Bem menos. E até para vingar também, né? Que a gente fala que não é só colocar o óvulo fecundado. Tem a questão dele progredir em relação àquilo. Então, o certo, o ideal, mundial, é antes dos 30. Ô, doutora, mas assim, aí, ó, eu tô até com coceirinha aqui, assim, ó. Eu não sou ansiosa, mas já deu uma ansiedade aqui, no caso que deu. Eu tô falando isso porque eu tenho duas amigas que falam muito disso. Muito, mas muito, assim, que eu já falei, não vou mais tomar café da manhã com vocês. Vocês só ficam falando de criança. Parem! É um recadinho, vocês sabem que é pra vocês. E, o que acontece? Isso já é ansiedade. Já era. Muito. Já é. Sabe por quê? Eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim: vamos lá, recolhe o óvulo. Aí você pega o óvulo, você leva lá na. Tem a clínica, faz tudo, né? Tudo certinho. Aí você paga um aluguel daquilo lá. Sim. Ou seja, todo mês você é lembrado que aquele negócio tá lá, que você tem que. Aí eu já criei um cenário. Eu falei: olha, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer gerenciamento de análise de evidência. Mas eu fiquei pensando nessas mulheres e eu falei assim: gente, é muita angústia. É muita angústia. Eu, olha, admiro você que tem lá seu óvulo bonitinho, que você paga, que todo mês, e às vezes não tem nenhum relacionamento ainda. Porque, cara, é um exercício de fé. E quando você vai ainda pro processo, e eu tenho amigas que já passaram pelo processo, pacientes que já passaram, também é muita força. É difícil. É um momento delicado da vida. Tanto a expectativa do casal ou da mulher, que hoje em dia Também. faz independente só, né? Também. É muitas coisas. E assim, a mulher tá cada vez mais trabalhando e o foco não é tanto a parte da família. O que acontece às vezes aos 40, aos 42 anos, encontra o amor da vida, ela diz, meu Deus, e agora? Não guardei. Só foquei em carreira, só foquei, e agora? O que eu faço? Então fica esse alerta para nós mulheres, que hoje estamos cada vez mais atrás dessa independência, de se posicionar no mercado de trabalho, de buscar sua validação, o seu reconhecimento, que, infelizmente, nós temos um prazo. Se você
Eu acho assim que até as mulheres que não têm intenção de engravidar, vou ser bem Certo. sincera, a minha opinião médica, tá? Então, nessa fase, seria interessante guardar assim. Por quê? Nós somos uma metamorfose. A gente muda a cada dia. Hoje, talvez, um exemplo, não queira ter filho porque eu passei por um trauma de um relacionamento ou foquei na carreira, mas pode ser que aos 42, 44 anos eu encontre um parceiro e esteja em outro momento de vida e minha mente já mudou naquele time. Então, eu acho que se você, até você que, eu não quero ter filho, né? Que hoje em dia a gente fala, não quero ter filho, não quero ter filho. Tá tudo bem, mas como precaução, guardar, porque a gente não sabe. A gente se muda muito a questão de crescimento, desenvolvimento, de time, de conhecer um parceiro ideal. Já teve muita gente que eu já conheci, assim, casos, relatos de consultório com mulher. Aos 42 anos, eu conheci o cara. Mas eu não me preocupei. Demorou, hein, príncipe? Demoraste. Eu vou te dar os boletos e o aluguel do óvulo desde os 35, esses 7 anos. Vai pra tua conta. E aí ela não guardou. Então a reserva da mulher de óvulos que são a partir dos 40 fica só 25% bons. Então Diminui muito. Sim, gente, a partir dos 35 começa 50, a partir dos 38, 39 já vai para 50, aos 40 a gente só tem em média de 25 a 30% dos óvulos bons, fica muito mais difícil. Então eu acho assim, não quero, tô na carreira, mas essa consciência para você, a gente muda o tempo todo. A consciência da gente muda. Eu não sou a Liselotte lá da Odonto. Eu não sou a Liselotte quando eu fazia, Conceito de impermanência, Exatamente. né? Que é inteligente e sábio. Então, seria mais uma medida preventiva, Exatamente. né? Seria mais uma medida preventiva. Fica o alerta aí. Mesmo que você não queira, porque a gente muda as relações. Muda bom. o time, os objetivos. Hoje eu tenho uma cabeça, mas a gente não sabe daqui quanto tempo a gente vai ter. E assim, acaba que para a mulher, né, muitas vezes não conseguir realizar, principalmente se já é um sonho, é uma frustração muito grande para você gerenciar, né? E não postergue. Tá dado o recado dado. Eu quero agradecer. Quer fazer alguma pergunta, Pra Lucas? mim ficou bem claro. Ficou a bem importância claro. de guardar o óvulo, a Isso aí, importância ó. de ir Da fazer saúde a da consulta, mulher. da saúde da mulher, Saúde ir fazer da a mulher. consulta. E às vezes o homem pode falar também, ó, você percebeu que você tá diferente? Sim, homens falem. Porque às vezes, eu entendo, isso é muito interessante. Quando a mulher está nessa fase do climatério aí, que elas estão bem nervosas, porque hoje a mulher gerencia tudo. Já gerencia o quê? Ela gerencia se o marido marcou a consulta, ela gerencia se o filho vai para o balé, não sei o que, a escola, não sei mais o que, ela gerencia as compras de casa, ela gerencia o trabalho dela, aí ela gerencia as consultas da mãe dos idosos, então assim, é uma sobrecarga muito grande. Ela não se percebe como ela está externa, às vezes descarregando esse estresse todo dos outros. E eu pergunto, a mulher disse assim, chega para mim 45 anos, ai doutora, não tem nada não. Tô ótima, não tem, eu digo, nem alteração, eu digo, e as pessoas que estão ao redor? Nada. E às vezes o parceiro, as pessoas que Chama estão teu ao redor, marido pra consulta. eles não. Ele não vai concordar contigo. Aí ele sabe que ela diz, não, é porque assim, é muito tempo de relacionamento, né, doutora? Então já tá dando atrito mais um pouco. Eu digo, mas será que é só isso? E a gente quase que eu ia esquecendo que a gente tem que falar sobre Hashimoto. Dá tempo ainda. Fala sobre Hashimoto que eu quero saber. Eu sou curiosa. Tá, o que é a doença de Hashimoto, né? É uma doença autoimune. Que ela... Deixa eu perguntar assim, bem leiga. Autoimune significa o quê? O seu corpo brigando com o seu corpo. Isso. Autoimune, qualquer doença autoimune é assim, quando eu produzo altos anticorpos contra alguma coisa do meu próprio corpo. Então, eu tô me atacando. Doenças Exatamente. autoimunes é o meu corpo me atacando. atacando. Beleza. E a doença de Hashimoto, o que é? É uma doença autoimune que eu tenho alta produção de altos anticorpos. Mas eles não começam a produção desses anticorpos, que a gente fala doença de Hashimoto ou tireoidite de Hashimoto. Não começa na tireoide. É uma doença autoimune que se inicia a nível intestinal. Por fatores de disbiose, que é o intestino que não funciona, por estresses de vida. Então, ali começa a gerar uma parte imunológica de alteração que começa a atacar o nosso corpo.
que pode ser a tireoide, que pode também gerar uma SOP. Então, é a criação desses altos anticorpos a nível intestinal que atacam a minha tireoide, que vão evoluir, que podem evoluir ou não, para a disfunção da minha tireoide, levar ao hipotireoidismo, que é quando a minha tireoide começa a ser atacada, vou usar esse termo, tá? Um processo inflamatório crônico, e ela começa a ter alteração e a não produção efetiva do hormônio da tireoide. Quando eu começo a não ter a produção efetiva desse hormônio da tireoide, eu tenho menos produção de T4, que é a levotiroxina. E aí eu preciso fazer a reposição desse hormônio via oral, que a gente sabe hoje em dia que é o Synthroid, Levoid, Purana, várias marcas que tem hoje em dia no mercado. Mas é uma doença autoimune que tem muito a ver com muitas outras funções e sinais e sintomas que a gente nem imagina. Vou contar para vocês o que ultimamente tem acontecido, e principalmente caso homem. Baixa de imunidade. A gente nunca acha que tá toda hora gripado ou eu tá toda hora doente com sinais gripais seja uma alteração de tireoide. Nos últimos 2 meses eu tive 4 casos. Tontura. Às vezes o paciente não relata que é tireoide, vai no neuro, vai no otorrino por causa das tonturas, tipo banzeiro. Tive um caso no consultório assim também. Queda de cabelo, intestino constipado desde sempre, é o que eu mais ouço. Doutora, desde sempre, desde pequena. Que eu E você sabe que os sintomas, todos esses que você está falando, também são sintomas de crise de ansiedade. Exato. Também leva pro PS. Exato. Também leva, eu tô ficando tonto. Também Baixa é imunidade, queda de cabelo, unhas fracas, uma cognição assim, por exemplo. É muito engraçado o que eu falo, porque eu sou Hashimoto também, então... Às vezes era muito engraçado. Na faculdade de odonto. Eu li aqui para minhas colegas, antes da prova, o que a gente tinha feito, o professor tinha falado, a gente tinha feito o texto. Aí saía da prova, as meninas, Lisa, aquela que você falou, de qual? Caiu na prova. Eu digo, é mesmo? Eu não lembro dessa parte, não. Então, depois eu fui rever que muita parte da minha concentração, da minha atenção que eu tenho hoje, ela é do Hashimoto. E é incrível, gente. Assim, como é doença autoimune, gente, eu tenho que tratar pro resto da vida. Não tem cura, tem controle. E assim, eu tenho que fazer os suplementos. Se eu ficar sem suplemento, gente, 1 mês sem tomar complexo B lá, que eu faço minhas coisas tudo personalizado, não dá 1 mês. Tipo, às vezes eu tô lendo uma coisa aqui, eu vou fazer os stories, eu leio e venho aqui pros stories e não lembro. Então, a parte cognitiva do doença de Hashimoto e hipotireoidismo é muito afetada. E às vezes a pessoa diz que é o quê? TDAH. Exato. Não é TDAH. Pode ser Hashimoto. Pode ser. Pode ser climatério. Pode ser fadiga, climatério também, tudo. E quando junto a doença de Hashimoto e a mulher no climatério e na menopausa, gente, é mais difícil? E aí, fala que é TDA? É. Mais difícil até de tratar todos. Porque esse sintoma que você falou da leitura é muito clássico de distração. Ah, eu sou muito distraída. Na verdade, Isso. não, você tem uma doença. E esses dias, na sexta-feira, eu até fiz uma série de stories falando sobre isso, que é de você parar e ouvir mais o seu corpo, né? O seu corpo, uma das premissas da psicologia é que o corpo é a última instância da dor. Então, se chegou no seu corpo, é porque aquilo já passou pelo seu pensamento, já passou pelas suas emoções, já passou na sua alma, e aí você chegou no seu corpo. Eu vi uma frase brilhante, assim, de uma médica de um outro, até da Rede Moza, que a minha clínica faz parte, que ela disse assim, a gente vai se acostumando a ficar mal. Olha que A coisa gente cuida horrível. de todo mundo, vai, ai não, hoje eu tô fadigada a 10%, ai, dá pra gerenciar. As mulheres realmente procuram quando elas não estão mais dando conta das coisas. E aí, a questão de Síndrome da Mulher Maravilha. Exato. Síndrome da Mulher Maravilha. Eu cuido de todo mundo, eu dou conta de tudo, mas eu não durmo bem, eu tô com queda capilar, minhas unhas vivem quebradas, eu já não tenho mais relacionamentos sociais, mas eu tenho o que a gente chama de ganho secundário, que é o quê? Tá todo mundo na minha casa bem, tá todo mundo saudável, os meninos passaram de ano, meu marido tá com a comidinha dele pronta. Então, a Mulher Maravilha, ela é isso, né? Quando ela tira essa armadura, ela tá toda destruída por baixo. E é preciso cuidar como um todo para que não se sofra isso. E é um mal da atualidade, né? Gente, priorizar.
Saúde é assim, vamos dizer, não é caro. A gente tem que olhar que não é caro. A gente tem que olhar que é um investimento. A gente não investe num sapato, a gente não investe numa viagem. Por que eu não posso investir na minha saúde hoje para que dê subsídios para que eu possa envelhecer com qualidade? Adianta você estar nessa loucura, você se aposenta aos 60 anos, não cuidou, não foi cuidando dessa parte básica. Aí quando você está com 60 anos, começa a tomar remédio para pressão alta, para diabetes, sei o quê, começa a cair, não tem músculo, não tem nada. Que momento você se cuidou? Fico alerta. E é tudo, gente. Fica Saúde alerta. mental, atividade física, é tudo. Porque senão a gente só cuida dos outros. É um investimento que você vai tirar. Quando a gente quer, a gente faz, né? A gente faz a parcelinha. Por que você não faz a parcelinha de cuidar da sua saúde? Muito bom. E coloca no eixo de autocuidado, coloca como uma forma de, olha, eu tô me amando, eu tô cuidando daquilo que eu vou colocar pra dentro em termos de alimentação, em termos de suplementação. Então, você tem que olhar pra isso. Eu sempre falo que é amar o próximo como você se ama. Porque senão Sim. esse amar o próximo, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo isso é muito lindo no discurso, mas é muito raso, porque você não tá amando a você mesmo. Como eu me amo? Cuidando da minha saúde já é um bom começo. Sim. E quando chegam, tipo, nessa fase que elas não aguentam mais, às vezes querem que uma consulta resolva. Eu digo, há quanto tempo você já tá se sentindo assim? Muito bom, igualzinho na terapia, igual. Uma só. É igualzinho, vai uma vez só. Vai uma vez só na academia e dá jeito? Não dá, né? A tua bunda não fica dura em um treino só. Tu também não fica com tríceps, bíceps em um treino só. Barriguinha de tanquinho também não é num treino só. Então, por que vai na terapia uma vez só? Vai na doutora Liselotte uma vez só? Saúde mental, sono, gente, atividade física são pilares essenciais. Nós temos que aprender a desligar esse celular pelo menos 10 horas da noite, no mínimo. 22 porque já horas, perdeu. celular desligado. Explica Na verdade, também. seria até às 21, né? Porque às 22 já começa os picos dos hormônios. Mas eu estou dando uma tolerabilidade um pouco maior. Ela foi boazinha, deu uma hora a mais. Gente, a conversa tá muito É. boa. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo. Doutora Liselotte, volte, por favor, volte. Estaremos, que acho que a gente focou um pouco, né? Mas tem muitas Nada. informações. Todas as informações vão estar lá. O pessoal também tira as dúvidas, coloca nos comentários. Gostou desse conteúdo? Quer a doutora Liselotte aqui de novo? Curte, compartilha, comenta. A gente agradece o tempo de vocês, agradece a atenção. Lucas? É isso aí, muito obrigado. Tive uma aula aqui hoje, né? Que eu acho que é muito importante todo mundo saber. Agora, falando sério, eu acho que é muito importante todo mundo saber disso. Amplia a consciência, né? Até porque, se, por exemplo, minha esposa, no futuro, eu vejo que ela tá muito estressada. Isso, gostei, entendeu? Lucas. E teve um marido que uma vez disse assim, doutora, pelo amor de Deus, aonde compra esse caminhão de progesterona? Dá um caminhão de progesterona pra minha mulher, porque depois da progesterona ela melhorou. Aí o Lucas já sabe, o Lucas já sabe. Ele vai virar pra mulher dele no futuro. A sua progesterona, como está? Como é que você tá na TPM? Você tá na menopausa? Só faz assim, Essa ó. TPM não Dá tá o normal. contato da doutora assim, fica caladinho assim. Toma esse telefone aqui, querida. É, o homem disse que foi muito engraçado. Doutora, eu quero um caminhão de progesterona. Obrigada, gente. Beijo no coração de vocês. Beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Opa! Tchau.